Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você olhar para um ser humano do ponto de vista puramente biológico e comparar ele com os outros animais, a gente é bem frágil, né? A gente não tem garras poderosas, não tem um faro super desenvolvido, não tem a força de um urso, nem a velocidade de um guepardo. Nasce completamente dependente, incapaz de fazer quase nada, sozinho por anos. Se você fosse apostar em qual mamífero tem menos chance de sobreviver na natureza só com o corpo que tem, o ser humano seria um forte candidato. E mesmo assim, a gente domina o planeta, constrói cidades, vai para o espaço, cura doenças. Como? Por causa de uma única habilidade que nos separa de todo o resto: a capacidade de aprender. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Seja bem-vindo de volta ao canal Educação Física em Áudio. Neste episódio, vamos tratar do módulo 5, Produção do Conhecimento Científico e Tecnologias Emergentes. Episódio 1, Como o Cérebro Aprende, das teorias clássicas ao século XXI. Este trabalho foi elaborado por mim, Fábio Viegas. Eu sou estudante de Educação Física que busco compartilhar o meu método de estudo e democratizar o ensino no Brasil. Obrigado por estar aqui e aproveite o conteúdo. O conhecimento muda vidas. Nunca se esqueça disso. Parte 1. O poder do pensamento simbólico. O que exatamente permite que o ser humano aprenda tanto? A resposta está numa capacidade específica, o pensamento simbólico. Deixa eu te explicar de um jeito simples. Se eu falar a palavra cachorro agora, você consegue saber do que eu estou falando mesmo sem ter nenhum cachorro na sua frente. Sua mente cria a imagem de um animal de 4 patas, com pelo, rabo, focinho, que late. Você conseguiu representar na mente uma coisa que não está ali. Isso é o pensamento simbólico. É a capacidade de substituir o objeto real por uma representação mental dele, geralmente expressa por uma palavra. E não é só com palavras. Os números são símbolos. Os sinais de trânsito são símbolos. A escrita é símbolo. Por que isso é tão importante? Porque é através dele que a gente consegue ir além do que os sentidos captam no momento presente. É por causa do pensamento simbólico que a gente tem lembranças do passado, que a gente planeja o futuro, que a gente troca ideias com outras pessoas e, principalmente, que a gente aprende. Foi essa capacidade que trouxe a humanidade até aqui. Fazer fogo, criar ferramentas, plantar, construir, explorar. Tudo isso tem raiz na capacidade extraordinária do cérebro de formular ideias, testar hipóteses e transformar isso em realidade. Parte 2. O behaviorismo. Aprender por estímulo e resposta. Agora, vários pesquisadores tentaram entender como esse aprendizado acontece e chegaram a respostas diferentes, em boa parte porque viveram em épocas diferentes e a ciência evolui. Vamos conhecer as principais teorias. A primeira é o behaviorismo. O nome vem do inglês behavior, que significa comportamento. Os grandes nomes dessa corrente são John Watson, Burrhus, Skinner e Ivan Pavlov, nomes que já apareceram lá no nosso módulo de psicologia. O behaviorismo explica o aprendizado com base apenas no comportamento observável. Ele deixa de fora todo o mundo interno, os pensamentos, os sonhos, as motivações. Para o behaviorista, o que importa é o que dá para ver e medir. A ideia central de Skinner é que o ser humano é produto das experiências que viveu. A gente aprende reagindo aos estímulos do ambiente. Se uma experiência é agradável,
a gente tende a repetir aquele comportamento. É o que ele chamou de reforço positivo. Se é desagradável, a gente tende a eliminar aquele comportamento, o reforço negativo. Por isso, os behavioristas defendem que o ensino deve usar repetição, treinamento e reforços. Hoje a gente sabe que só isso não é suficiente para aprendizados mais complexos. Mas o behaviorismo trouxe uma contribuição importante. Mostrou que aprender também é descobrir o ambiente, associar fatos e valorizar a prática. Parte 3. Piaget, o conflito que gera aprendizado. A segunda grande contribuição vem de Jean Piaget, o biólogo suíço que estudou como a mente humana conhece o mundo. Piaget percebeu uma coisa fascinante. O pensamento da criança é diferente do pensamento do adulto. Não é só mais simples, é qualitativamente diferente. E ele mostrou que a gente vai desenvolvendo níveis cognitivos cada vez mais complexos com o passar do tempo. Mas o ponto central de Piaget para entender o aprendizado é esse. Todo ser humano busca equilíbrio com o meio ambiente. Só que o meio desequilibra a gente o tempo todo. Situações novas, conflitos, desafios, tudo isso causa desequilíbrio. E esse desequilíbrio é necessário para o desenvolvimento. Pensa assim: quando você se depara com algo novo que você não entende, seu cérebro entra num conflito, um conflito cognitivo. E para resolver esse conflito, para voltar ao equilíbrio, ele usa dois mecanismos. O primeiro é a assimilação, encaixar a informação nova nos esquemas que você já tem na cabeça. O segundo é a acomodação, quando a informação nova não encaixa e você precisa modificar suas estruturas mentais para dar conta dela. E aqui tem uma lição poderosa: sem desafio não tem desenvolvimento. Se você nunca sai da zona confortável, se nunca enfrenta algo que te desequilibra, seu pensamento permanece num nível mais simples. É o desafio que faz o cérebro crescer. Parte 4. Wallon e Vygotsky. Aprender é mais do que pensar. A terceira contribuição vem de Henry Wallon, e ele trouxe uma ideia importante. Aprender não é só uma ação intelectual. Para Wallon, o ser humano aprende com o corpo todo, mobilizando aspectos afetivos, cognitivos e motores ao mesmo tempo. Isso é super relevante para quem é da educação física, porque mostra que emoção, movimento e pensamento não são coisas separadas. Eles estão integrados no aprendizado. A criança que aprende brincando, se movimentando, se emocionando, aprende de forma mais completa. E a quarta contribuição vem de Lev Vygotsky, que também já apareceu no nosso módulo de psicologia. Vygotsky trouxe uma ideia que diverge de Piaget num ponto importante. Para Piaget, o desenvolvimento vem primeiro e permite o aprendizado. Para Vygotsky, é o contrário. É o aprendizado que impulsiona o desenvolvimento. E o conceito mais famoso dele é a zona de desenvolvimento proximal. É o espaço entre o que você consegue fazer sozinho e o que você consegue fazer com a ajuda de alguém mais experiente. É ali, nesse espaço, que o aprendizado realmente acontece, com a mediação do outro. E essa é uma ideia central. Nenhum ser humano aprende completamente sozinho. A gente sempre precisa de mediação, de um professor, de um colega, de um livro, de alguém que já sabe e que ajuda a gente a avançar. Parte 5. A aprendizagem no século XXI. Agora vem a virada. Toda essa teoria clássica é a base, mas a gente vive num mundo muito diferente daquele em que essas teorias surgiram. Pensa na vida dos seus avós ou bisavós.
Provavelmente eles construíram a vida sem conviver com o nível de incerteza que a gente enfrenta hoje. Naquela época, era comum a pessoa terminar os estudos, arrumar um emprego e ficar naquela mesma empresa até se aposentar. O que a pessoa aprendia na formação inicial bastava para a vida inteira, porque as mudanças eram lentas. Hoje isso acabou. A evolução tecnológica é rápida demais. As profissões mudam, surgem novas áreas, desaparecem outras. A gente é levado o tempo todo a aprender, desaprender e aprender de novo, de outro jeito. E tem um detalhe importante que o material traz. A gente é inundado por informação todos os dias, principalmente pela internet. Mas informação não é a mesma coisa que conhecimento. Informação é o dado bruto que chega até você. Conhecimento é o que você constrói quando processa, reflete e dá sentido a essa informação. Num mundo cheio de informação, a habilidade mais valiosa não é acumular dados, é saber pensar criticamente sobre eles, saber filtrar, questionar, conectar. Parte 6. Os 4 pilares da educação e o aprender ao longo da vida. Para fechar, tem um conceito que a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, definiu e que resume bem o que a educação precisa desenvolver hoje. São os 4 pilares da educação. O primeiro é aprender a conhecer, desenvolver a capacidade de compreender o mundo, de raciocinar, de continuar aprendendo sempre. O segundo é aprender a fazer, colocar o conhecimento em prática, desenvolver competências para agir sobre o mundo. O terceiro é aprender a conviver, desenvolver a capacidade de viver junto, de cooperar, de respeitar as diferenças. Lembra do Cortella, lá no módulo passado? Ser humano é ser junto. E o quarto é aprender a ser, desenvolver a pessoa por inteiro. Autonomia, responsabilidade, senso ético, identidade. E tudo isso se conecta com um conceito fundamental para o nosso tempo, o lifelong learning, o aprendizado ao longo da vida. A ideia de que aprender não termina quando você pega o diploma. Aprender é um processo para a vida inteira. E quem entende isso e desenvolve o hábito de aprender continuamente, sai na frente em qualquer área. Fechamento. Então, o que a gente viu hoje? Que a capacidade de aprender é o grande diferencial da espécie humana, que o pensamento simbólico é o que nos permite ir além do presente, que grandes pensadores do behaviorismo a Piaget, de Wallon a Vygotsky, nos ajudaram a entender como esse aprendizado acontece. E que, no século XXI, num mundo de mudança constante, aprender a aprender virou a habilidade mais valiosa que existe. No próximo episódio, a gente vai fundo num tema fascinante, a neuroplasticidade. Como o cérebro literalmente se reprograma quando você aprende, e as estratégias práticas para você turbinar sua capacidade de estudar e reter conhecimento. Vai ser um episódio direto ao ponto para a sua vida de estudante. E se você busca não só conhecimento técnico, mas também crescimento pessoal, algo que te ajude a tornar sua vida mais clara e com propósito, eu tenho um livro que pode te ajudar nisso. Mente em Transformação. Você encontra o link direto na bio do meu Instagram, @FabioViegas. A gente se vê no próximo episódio.